E aí, pessoal, beleza? Como vai vocês? Tudo bem? Tudo certinho? Espero que sim, né? Vamos para mais uma aula nossa, né? Dando continuidade aos nossos conteúdos de PA, tá? De progressão aritmética, ok? E progressão geométrica, tá? Então, nós vamos resolver alguns exercícios. Na última aula nós tínhamos feito alguns, né? Então, o professor está na página 15, né? Na apostila 2 aí, de matemática. Vamos resolver alguns exercícios aí, né? Praticamente todos esses. Depois o professor vai passar para vocês alguns conceitos aí do nosso caderno de atividades, ok? Bom, então, número 2. Dado APA 5, 12, 19 e 124, determine o número de termos. Então, quando eu falar assim, o número de termos, eu quero o número total de elementos, tá? O número total de termos é n, tá? N. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar a fórmula geral, tá? Que é o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Né? Eu vou usar isso daqui. E vou colocar aqui, então, ó, A1, né? O nosso primeiro elemento. Esse aqui é o A1, esse é o A2, esse é o A3 e esse é o AN. Nunca se esqueça. O primeiro elemento, tá? É o primeiro elemento aqui. E esse é o último elemento. Então, o meu A1 é 5. O meu último elemento, que é o AN, é 124. A minha razão é 12, né? 12 e 5, ok? Mas, o que eu fiz aqui? Eu diminuí 12 menos 5. Se você lembra aí na aula texto, né? A razão é aquela sequência numérica que a relação, ou seja, o sequenciado, ele vai aumentar ou diminuir, tá? Então, para eu achar essa razão, eu preciso sempre fazer o maior menos o menor, ou seja, o A2 menos o A1, tá? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. 12 menos 5, né, vai me dar 7. Tá? Então, essa é a razão. Bem facinho, ó. Quem que é o AN é 124. Vamos colocar aqui, igual o A1 é 5. A1, 5, mais N, né, N menos 1. N menos 1 vezes a razão. Aqui, ó, a apostila nossa vai trazer uma resultante final. Então, vocês vão fazer o seguinte, vamos fazer a orientação do professor aí. Nós vamos fazer a propriedade distributiva. Como é que funciona? Ó? Todos os valores de fora, multiplica os valores de dentro. Então, vai ficar 7 vezes n e 7 vezes o menos 1. Então, vai ficar 124 igual a 5, mais 7n menos 7. Aí, você vai fazer menos 7 mais 5, ok? E, se está somando, vai passar diminuindo. E o valor que está acompanhando o n, que nesse caso é o 7n, está multiplicando, vai passar dividindo. Beleza? Então, vocês vão fazer distributiva. Essa é a ideia. 7 vezes n e depois 7 vezes o menos 1. Tá? Dando sequência, né? Os números 68 e 236 fazem parte dessa PA. Quais posições elas ocupam? Então, vamos ver. Vou pegar a fórmula geral, né? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, tá? E vou substituir aqui, ó. 68 igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. E vou multiplicar a distributiva, né? Então, 7 vezes n, 7n, 7 vezes menos 1, menos 7. E vou fazer as continhas aí, ou seja, distributiva, daí aquele mesmo esquema, tá? Letra A. Todos os valores que tiver incógnita, letra, vai para o primeiro membro, e o que não tiver vai para o segundo. Então, o primeiro membro fica quem tem letra, segundo membro quem não tem letra. E isso vai me dar, então, o resultado final aqui, tá? Então, n igual a 10. O que isso significa? Que no 10º elemento, o meu A10 é 68. Okay? Então, ele faz parte dessa sequência. Mesmo, nós vamos fazer agora com o 236. Então, no lugar do AN, eu vou pôr 236. Aí eu tenho A1, que é 5, mais N menos 1 vezes a razão. O valor de fora multiplica os valores de dentro, né, igual nós vamos fazer aqui, né? E vamos ter, então, 231 igual a N menos 1 vezes 7, tá? Repare, por que a apostila fez 231? A apostila, para não complicar, ela pegou o seguinte, ó, esse 5 está mais, correto? Se ele está mais, ele passou menos. Quando o professor fala passou, ele mudou de lado. Então, ele sai do segundo membro e passa para o primeiro membro, que é antes do sinal de igual. Então, se ele está mais, ele vai passar menos. Então, ficou n menos 1 igual a 33. Por que o 33?
porque foi feita a distributiva aqui, ó, 7n menos 7 e n 34. Ou seja, no 34º termo, o valor vai ser 236. Ok? Vamos aí resolvendo os exercícios com vocês, então. O professor pede que depois você pegue a sua apostila e todas essas explicações que o professor está fazendo, vocês vão realizar, ou seja, refazê-las, né? Olhando a minha videoaula, parando, estudando, analisando, pausando e etc. Tá? Quantas vezes for necessário. Em 776 anos antes de Cristo, os gregos realizaram as primeiras Olimpíadas. Em homenagem aos deuses do Olimpo, atletas reuniam-se para disputar novas provas de atletismo. Luta, boxe, corrida de cavalo, pentágono, etc. Em 392, o imperador Teodósio proibiu a realização das Olimpíadas, que só aconteceram novamente em 1896. A partir dessa data, passaram a ser realizadas de 4 em 4 anos, que é o que prevalece até hoje, né? Nos anos de 1916, 1940 e 1944, em virtude de guerras mundiais, os jogos não aconteceram. Até a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. Quantas Olimpíadas terão sido realizadas a partir do ano de 1896? Então, muito bem. Então, repare que o professor sempre parte dessa linha de resolução, ou seja, da fórmula geral, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem que é meu A1? 1896. Como que eu sei disso? Está aqui no problema. Ó. A primeira aconteceu em 1896, certo? Depois, o AN, né, o último elemento aí, 2016. Depois, a razão de 4 em 4 anos. Repare que não é difícil, né? Nós só vamos substituí-la, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, o AN é 2016 igual 1896 mais N menos 1 vezes 4. Valor de fora multiplica os valores de dentro, certo? Esse 1896 que está mais passa menos, substitui aqui e assim sucessivamente realizando os cálculos básicos aí que depois vocês vão fazer, tá bom? Que é só uma citação aí para facilitar para vocês, tá? Exercício 4, lembrando que qualquer dúvida posta lá, tá? Na nossa aula ao vivo e também no grupo do WhatsApp, vocês podem postar as dúvidas aí para o professor saná-las quando necessário com vocês, tá bom? Um ciclista fez um programa de treino semanal da seguinte maneira. Primeira semana, 5.000 metros por dia. Segunda semana, 5.750 metros por dia. Terceira semana, 6.500 metros por dia. E assim sucessivamente. Se ele mantiver esse ritmo, quantos metros vai percorrer em cada dia na 20ª semana de treinos? Então, lembrando que eu preciso saber, retomar, que o meu A1 é o primeiro elemento, o meu AN é o último elemento, o meu N é a quantidade total de elementos, ok? E que a razão sempre é o meu sucessor menos o meu antecessor. Essa vai ser a minha razão, certo? Então, com base nisso, nós vamos ter aí as resoluções. Tudo bem. Primeiro, a sequência vai ser, então, começando a nossa sequência. 5.000 metros, depois 5.750, 6.500 e assim sucessivamente. Prova-se que é uma PA, de razão 750. Como que eu sei disso? Se eu pegar o sucessor menos o antecessor, eu vou ter 750. Sucessor menos o antecessor, 750. E assim por diante, provando que é uma PA. Lembrando que é uma progressão em lógica, né? Uma progressão aritmética aí. Bom, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, o meu AN eu quero o 20º termo, então eu quero o meu A20. Eu vou colocar, então, o meu A1, que é 5.000, mais o total de elementos, que é 20 menos 1, tá? Vezes a razão, que é 750. 20 menos 1, 19, vezes 750, nós vamos ter, somado com 5.000, né? 19.250. Ou seja, assim vai percorrer 19.250 metros em cada dia da 20ª semana, tá? Muito bem. Feito isso, vamos para o próximo exercício aqui, né? O pessoal pode achar que seja um pouquinho mais complicado, mas na realidade não, é bem simples também, certo? Vamos lá. Exercício 5.
Uma PA, a soma do terceiro termo com o oitavo é 10. E a soma do segundo com o 11º é 2. Determine o primeiro termo da PA. Tá, vamos ler tudo aí primeiro. Dica: represente os termos citados no enunciado em função de A1 e use as informações para escrever um sistema de equação. Tá, então nós vamos pensar assim. Em um sistema de equação, por que um sistema de equação? Um sistema de equação é quando eu vou utilizar duas variáveis, né? O A1 e o A2. Tá? A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Né? Então, olha só o que ele disse aqui para nós. Né? Ele pede para nós utilizarmos aí o oitavo, ele somou, né, o primeiro termo, ou seja, o terceiro termo com o oitavo. Por isso que é A3 mais A8. A3 mais A8 dá 10. Tá? Depois, o segundo com o 11º. O segundo vai ser quem? Olha lá, o meu A2 mais A11 vai dar 2. Então, eu já estou partindo para um sistema de equação. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Ó? Conceito de razão. Então, eu tenho, ó lá, o que é o meu A3? O meu A3 é o terceiro elemento. É como se o professor pegasse o primeiro e somasse duas vezes a razão. Então, vamos pensar assim, ó, A1, A2, A3. Se eu pegar o primeiro elemento e eu somar o segundo vezes a razão e o terceiro vezes a razão, eu chego no meu A3. Que é basicamente o que nós estamos esboçando aqui, ó. Então, o que é o A3? É o meu A1 mais duas vezes a razão. Esse é o meu A3. O que é o meu A8? É o A1 mais 7 vezes a razão. Isso aqui o professor comentou com vocês em tempos anteriores. Quando eu falava assim, se eu quiser 10 elementos, eu pego menos 1. Menos 1 por quê? Porque é o A1. Então, 10 eu vou te considerar 9. Se eu quiser 8, eu vou considerar 7. E assim sucessivamente. Então, por esta razão. Então, aqui, ó, nós vamos partir para um sistema de equação, né, provando que o meu A1 mais 2 razão mais A1 mais 7 razão igual a 10. O que o senhor fez aqui, professor? É o seguinte, é a somativa, ó, AN mais A8. Então, quem é o meu A3 aqui? O meu A3 é A1 mais 2 razão, tá vendo? No lugar do A3, eu tô pondo A1 mais 2 razão. E quem que é o meu A8? A1 mais 7 razão. Aí eu somo A1 com mais A1, eu vou ter 2A1. Aí, 7 razões mais 2 razões, 9 razões, igual a 10. Parei aqui, tive um sisteminha, que eu vou montar daqui a pouco. Próxima citação do problema. Ele fala que é o A2 mais o A11. Muito bem. Então, A2 mais A11 vai ser igual a 2. Quem é o meu A2? É o meu A1 mais razão. Quem é o meu A11? É o meu A1 mais 10 razões. Lembrando que sempre o anterior. Né? Então, veja que isso se torna verdade. O meu A2 é o anterior mais a razão. Né? O meu A10 é o meu A11 é o A1 mais 10 razões. Não conta 11 porque parte sempre do primeiro. Muito bem. Eu substituí lá. Quem é o meu A2? É A1 mais razão. Mais. Quem que é o meu A11? A1 mais 10 razões igual a 2. Eu somo A1 mais A1, 2A1. 10 razões mais uma razão, 11 razões igual a 2. Beleza, repare que eu parei aqui, ó, nessa situação, tá? E nessa situação, onde nós vamos ver um sistema de equação. 2A mais 9R igual a 10 e 2A mais 11R igual a 2. E agora nós vamos resolver esse sistema de equação aqui. Pelo método da substituição, nesse caso aqui, ele vai multiplicar por menos 1, tá? E você pode, como esse aqui ficou negativo, ó, menos 8, ele multiplicou a primeira por menos 1. Tá? Então, a primeira por menos 1 vai ficar menos 2A menos 9R igual a menos 20. Corta, corta. 9 razão menos uma razão, 8 razão. E 20 menos 2 aí. Se está multiplicando, passa dividindo e nós vamos fazer a substituição. Beleza? Acha o valor de razão e depois o A1. Tá? Essa é a dica de resolução. Beleza? Bom, mais um exercício aqui, né, para tentar esboçar para vocês, né, a sua representatividade.
Lembrando que é para vocês tentarem fazer, né? Certo? Depois nós vamos resolver os outros aí. 6. Quantos números múltiplos de 7 existem entre 65 e 650? Tá? Então, vamos lá. Lembra, múltiplo divisor, né? Múltiplo é você fazer, por exemplo, múltiplo de 2, começa em 0. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Múltiplo de 4, 0, 4, 8 e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, eu quero quantos múltiplos de 7 existem em 65 e 650. Como resolver isso? Então, esquece de PA por enquanto. Vamos na lógica, né? Se eu dividir 65 por 7, vamos obter 9. E sobram 2. Senão vai dar número com vírgula. Para você entender isso que está sendo feito, você vai fazer o cálculo de chave. 65 divide por 7. Vai dar 9, resta 2. Isso quer dizer que 65 não é múltiplo de 7. Porque se fosse múltiplo de 7, daria resto 0. 0. Tá bom? Então, aqui ele faz 65 é igual a quê? 9 vezes 7 mais 2. Ou seja, uma prova real, não é? Se eu pegar divisor quociente com vezes o divisor e somar com o resto, eu vou ter uma prova real. Tá? Foi isso que ele fez aí. Para ficar mais clara essa fala, né? Divide aqui 65 por 7. Tá? O primeiro múltiplo de 7 maior do que 65 é 5 unidades maior do que 65. Ou seja, o primeiro múltiplo, eu vou fazer lá 9 vezes 7. 9 vezes 7 somado 2. Mais 5, vai dar 70. Por quê? Eu vou ter que usar a lógica aqui, tá? Não tem outro jeito de resolver. Eu vou pensar assim, qual que é o primeiro múltiplo de 7 acima do 65? Só vai poder ser o 70, tá bom? Então, se eu pegar agora 650 dividir por 7, vamos obter 92 e vai restar 6, provando que não é múltiplo também. Isso quer dizer que 650 não é múltiplo de 7. Prova real. Quociente vezes divisor mais o resto. Ó, vai dar 650. O último múltiplo de 7 menos 650 é 6 unidades menor. Então, eu vou fazer o quê? 650 menos 6, igual a 644. Da onde surgiu esse valor, professor? Eu vou ter que ir tentando, tá? Você vai ter que ir tentando. Eu posso pegar, porque o meu limite é 65, 650. Por que eu pego o primeiro múltiplo acima? Porque eu estou nesse intervalo de 65 e de 650. Eu estou nesse intervalo. Então eu não posso pegar os múltiplos abaixo de 65, somente acima, tá? Então eu pego por tentativa 65, pode tentando também manualmente, tá? Achou o primeiro aí acima de 65, ele é o primeiro múltiplo de 7. E eu tenho que pegar o primeiro múltiplo abaixo de 650. Porque se eu pegar acima, ele está fora do intervalo, tá bom? Então, tá aqui, ó. A lista dos múltiplos de 7 entre 65 e 650 é uma progressão aritmética de razão 7, claro, múltiplo de 7. Onde que o primeiro termo é 70, como o professor acabou de explicar. O 65 não é múltiplo, então acima dele seria 70. E abaixo 644, provando que o meu A1 vai ser 70 e o meu AN 644. Então, 644 é o AN, o A1 70, n menos 1 vezes a razão. Feito isso, nós vamos ter 83, beleza? Então, traduzindo aí numa linguagem mais simples, né? Eu preciso pegar o primeiro múltiplo de 7, que seria acima de 65, 65 não é exato, e preciso pegar também o último, tá? Que seria abaixo aí, para ficar nesse intervalo de tempo, tá? Nesse intervalo aí. E aí eu faço a razão, como a gente acabou de ver, ok? Beleza? Muito bem. Dando continuidade, nós vamos resolver isso aqui. Na tabela a seguir, os números inteiros positivos estão dispostos em linhas e colunas, tá? Então, linha e coluna aí. Então, vamos ver o que vai acontecer. Linhas e colunas.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente. Determine o número que ocupa a sétima coluna da linha de 203. Então, vamos devagar. Eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha, assim por diante. Eu tenho primeira coluna, segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente. Então, eu tenho linhas e eu tenho colunas. Determine o número que ocupa a sétima coluna, essa sétima coluna, da linha 203. Olha só. Então, como é que a gente iria resolver isso? Vamos à lógica, na explicação demonstrativa aqui. Em cada coluna, temos uma progressão aritmética de razão 8. Veja se é verdade. Né? Cada coluna, 1 para 9, então 9 menos 1, 8, 17 menos 9, 8, e assim por diante. Ok. Na sétima coluna, o número 7 está na primeira linha e no primeiro termo da PA. Então, nós estamos vendo aí, né, o número 7 aqui. Nós estamos vendo, primeira linha. Então, vamos ver a razão dele. E a linha 203, temos então 203. Podemos determinar, então, a fórmula geral. Eu quero o último elemento, ou seja, o A203. Como eu quero o A203, eu vou pegar quem? Eu vou pegar o primeiro. Quem que é o primeiro? Ó, A1, 7. O total, que é 203 menos 1, vezes a razão. Como que eu sei a razão? 15 menos 7 vai dar 8, ok? E 23 menos 15, 8 também. Achei a razão, jogo os valores e faço aqui 203 menos 1 vezes 8, somado com 7, 1623 e assim por diante, ok? Beleza? Dando sequência, então, na resolução. Vamos lá. Para qual valor de x a sequência? Então, entenda a sequência aqui. 3x menos 2, x quadrado menos 2, x quadrado mais x mais 3. Então, repare que aqui são os elementos. Ó. Esse aqui é o elemento 3x menos 2 é o A1. X ao quadrado menos 2 é o A2. X ao quadrado mais x mais 3 é o meu A3. Então, vamos lá. Como resolver isso? Ele pegou x ao quadrado menos 2 menos o 3x menos 2. Por quê? Para poder achar a razão. O que é a razão? É eu pegar o A2 menos o A1. Foi o que ele fez. Ó. A2, x ao quadrado menos 2. Menos, entre parênteses, o x ao 3x menos 2. E vamos resolver. O valor que está aqui no parênteses vai ficar negativo, a menos e menos fica mais, né? E resolvendo, eu obtive menos x ao quadrado menos 2. Vamos fazer isso com o próximo também. Olha o próximo lá. Pega o A2 aqui, ó, x ao quadrado mais x mais 3, tá? Menos o segundo, x ao quadrado menos 2. Fazendo a continha, nós vamos observar que vai dar a mesma razão aqui. Beleza? Só que nesse caso, nós vamos ter que fazer uma equação do segundo grau. Né? Vamos ter que resolver uma equação do segundo grau aí. Tá? Feita essa equação do segundo grau, nós vamos chegar ao valor de x1 e x2, né? Que é menos 1 e 5. Aí é só substituir. Como o x é menos 1, eu substituo na sequência aqui. Ó, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, com menos 2 vai dar menos 5 e assim por diante, razão 4. Tá? E se eu utilizar o 5, no lugar do x, eu vou pôr o 5. 5, 3 vezes 5, 15, menos 2, 13, e assim por diante. Razão 10, veja só. Menos 1, menos o menos 5, né, dá razão 4. E 3. 3 menos e menos dá mais, é 3 mais 1, 4 também. Então, 23 menos 13 dá 10, e 33 menos 23 dá 10 também. Então, se eu utilizar na minha equação do segundo grau aí, o valor de x1 menos 1 ou de x5, eu vou ter as seguintes razões aí, 4 e 10, tá bom? Explicando mais um aí. Em uma PA, o sexto termo é 11 e o 13º termo é menos 10. Então, qual é a razão? Simples, ó. Vai pegar, o que é o A13? O A13, ele forneceu, ó, em uma PA, o sexto termo é 11 e o 13º termo é menos 10. Então, não confunda. Aqui é como se ele tivesse, galera, pegando uma sequência grande e cortando ela ao meio, fazendo esse estudo aqui, ó. Então, o meu A13, que é o que eu estou procurando, é o meu A6, que é o primeiro elemento, mais 7 razão. Claro que é mais 7 razão. Por quê? Porque se eu diminuir aqui, ó,
eu vou ter 7 razões, tá? Então, o A13 eu estou procurando, que é quanto aqui, ó, menos 10, igual o A6 ele forneceu, que é 11, eu procuro a razão, 7 razões, beleza? Então, se esse 11 está mais, ele passa menos, né? E se o 7 está multiplicando, ele passa dividindo, vai me dar menos 3, tá? Qual é o primeiro termo? Aí ficou fácil. Porque se eu pegar o que é o... Aqui era o A13, né? O que é o A13? O A13 é 6 mais 7 razões. E o que é o A6 aí, no caso? É o A1 mais 5 razões. Tá? Então, eu vou pegar, então, 11 mais A1 mais 5 vezes o menos 3, que eu acabei de achar aqui em cima. Substituo e vou achar o valor do 26. Beleza? Bom, o professor vai pedir para vocês resolverem os exercícios lá do caderno de atividades, ok? Eu vou passar para vocês aí. Primeiramente, eu preciso que vocês refaçam esses exercícios que nós fizemos hoje, né, como forma aí de fixação. Qualquer dúvida, se vocês podem perguntar para o professor, beleza? Mas, confirmando lá no caderno de atividades, vamos fazer a página 4 novamente, 5, né, quem não fez, né? 6, página 6, exercício 14, 15, 16. Na página 7, exercício 18, 19 e 20. Na página 8, exercício 21, 23, 24. Certo? Esses exercícios aí que o professor quer que vocês façam. Tá bom? Até a página 8 do caderno de atividades. Valeu? Forte abraço e bons estudos. Qualquer coisa, dá um toque aí para nós. Valeu, até mais, até a próxima aula. Tchau.